Gente, a tapada aqui, quando eu estava gravando o vídeo, não percebeu que o áudio saiu horrível, então eu resolvi tirar o áudio que eu estava falando e gravar esse aqui por cima. Enfim, eu vou fazer um tutorial de maquiagem pela primeira vez aqui no perfil, então eu vou estar mostrando os produtos que eu estou utilizando. Esse hidratante aí que eu falei que é para rosto, ele é da Max Love e eu utilizo ele independente da pele que eu vou fazer. Aí eu estou falando as áreas e a quantidade que eu normalmente aplico, independente da maquiagem que eu vou fazer. Eu tendo a passar ele mais bastante na testa, porque, né, eu tenho uma lapa de testa. Mas se eu colocar muito produto, eu vou espalhando pelo restante do rosto. Enfim, como vocês estão vendo aí. Eu estou passando ele, eu sempre passo ele, independente da maquiagem. Se eu vou fazer pele branca, se eu vou fazer uma maquiagem assim mais normalzinha, eu sempre estou utilizando ele, porque ele ajuda a hidratar a pele e, tipo, ai, gente, eu não sei muito o que falar. É basicamente pra isso que ele serve. E esse também é da Max Love, eu já falei, eu adoro usar as maquiagens deles. E ele serve basicamente como uma blindagem. Eu sempre utilizo ele, gente. Ele tem um cheirinho muito bom, inclusive, ele tem um cheirinho de laranja. E eu sempre tô passando ele porque ele ajuda a que a maquiagem dure mais. Os dois ajudam que a maquiagem dure bastante, porque, não sei, mas a preparação de pele ajuda. Enfim, deu pra perceber aí que eu passei até que demais, caiu no meu pescoço. Senhor. Aí eu tive que pegar o leque, eu não sei quando o leque vai aparecer, agora ele aparece, o Divo. Justamente pra secar e eu não precisar, sabe, ficar com a pele pegajosa. A tapada procurando, achou, Glória. Enfim, a gente sempre seca pra ele não ficar num aspecto muito pegajoso e você ficar, tipo, sabe, ficar com um aspecto pegajoso, porque isso acaba me incomodando bastante. Nessa parte eu tinha ficado meio que cansada de falar, então aí eu estou mostrando sem falar, mas essa é a minha base. Se eu não me engano, ela é da Max Love também. Eu sempre passo na mão, porque eu sinto que se eu passar no rosto, eu não vou conseguir medir a quantidade que eu vou estar passando. Então eu sempre passo um pouco na mão e vou depositando meio que de uma forma uniforme, sabe, no rosto. Aí eu vou mostrar as áreas que eu normalmente passo. Só que eu tenho uma mania de muitas vezes eu não usar base, sabe? Quando eu vou sair, eu só passo um corretivo. Só que aí eu normalmente, aí eu estou mostrando a cobertura que eu faço. Eu acabei passando mais um pouco de base quando parei de gravar, porque eu gosto, sabe? Eu gosto de ter uma cobertura alta quando eu vou passar. É porque eu demoro pra usar a maquiagem, mas quando eu uso, eu gosto de usar bastante, sabe? Aí eu estava, não sei o que eu estava, aí eu estava espalhando. Eu tive que umedecer a esponjinha para espalhar mais fácil. Não consegui espalhar enquanto gravava, mas aí está eu espalhando. Gente, não tem muito segredo, é espalhar normal. Umedece a esponjinha e espalha normal. Graças a Deus eu achei um espelho, porque eu estava ceguinha, sem óculos. E eu estava, né, isso aí mesmo que eu estava mostrando. Gente, eu estou com a voz péssima, perdão por estar com essa voz assim, é porque eu estou meio dói-dói. Depois do evento que eu fui, acabei ficando sem voz de tanto cantar. E aí eu estava mostrando que a pele estava bem passadinha, bem selada. E agora eu estava mostrando esse corretivo. Eu amo esse corretivo. Sei pronunciar? Não. Eu não sei pronunciar o nome dele. Acho que é Flower, não sei falar. Ah, mas ele é muito bom. E eu gosto dele ser mais clarinho, porque ele dá uns pontos de luz. Que é muito bom, porque eu não tenho tanta olheira. Aí, como eu tenho a sobrancelha descolorida, eu normalmente uso ele também pra deixar ela mais branca. Porque, não sei, mas eu tenho uma agonia quando ela tá com os pontinhos pretos da sobrancelha já nascendo. Eu sempre passo nesses pontinhos e se você tiver alguma espinha, alguma manchinha, passa em cima dele também. Só que como eu não tenho, não estava tendo, eu não passei. Aí eu vou mostrar como eu espalho. Mas, gente, não tem nem segredo, não sei nem porque eu mostrei. Eu é espalhando normal, a esponjinha e espalha normal. Às vezes eu uso o dedo. Só que como eu estava com a esponjinha e eu falei, vou utilizar ela. Enfim, não tem muito segredo, gente. É uma maquiagem bem comumzinha, assim. Ela não tem tanto segredo na preparação de pele. As caretas, meu pai. Aí eu estava mostrando o primeiro delineado, porque eu falei, não vou passar vergonha, irei fazer ele sozinha. Eu, com medo de errar.
eu sempre sigo, sabe, a linha da sobrancelha. Eu vou até a linha da sobrancelha, o finalzinho da sobrancelha e dou um push e só. Tipo, aí, viu? Eu vou olhando o rabinho da sobrancelha e simplesmente puxo. E puxo a parte de cima do mesmo jeito. Não tem tanto segredo desse, porque ele é bem basiquinho mesmo. Eu só faço porque eu tenho uma agonia de ficar sem delineado. Então eu sempre tô passando, porque eu tenho essa séria agonia. Tomara que tenha ficado reto, porque nem eu tô enxergando daqui. Enfim, aí está o primeiro olho. Eu passei uma sombra preta. Coitada, essa sombra, ela tem uma história, porque eu ganhei ano passado e já tá todo, coitado, sabe, todo capenga, de tanto que eu uso essa paleta. Eu não acho ela tão pigmentada assim, mas ela é muito boa, porque dá pra construir camadas. Ela não é horrível, mas também não é perfeita. Eu, normalmente, eu uso mais o dedo, gente. Eu estava mostrando pra vocês verem que tem como você fazer tanto com os dedos assim, só vai ter que ter uma concentração maior, tanto com os pincéis, porque depende muito. Essa eu não sei a marca, mas é a minha paleta favorita. A maioria dos produtos, principalmente a Boca, que eu sempre estou de batom preto, nunca é batom. É sempre essa paleta, porque ela é maravilhosa. As cores são bem pigmentadas. O branco, ele é bem pigmentado, dá pra fazer uma cobertura muito boa. E eu amo esse brilho metálico que dá pra fazer, sabe, com camadas na sombra preta. Ele é maravilhoso. E aí eu estava passando ele porque eu sinto que ele dá um destaque muito grande para os meus olhos. E eu cansei, fui utilizar o dedo para dar uma espalhada melhor, porque eu sinto que com o dedo essa sombra, ela é melhorzinha do que você tá utilizando ali um pincel. Eu amei, tá? Eu tava falando que eu achei mais ou menos, mas agora olhando do espelho, eu amei, eu tinha adorado. Enfim, fiz os dois olhos. E tem uma parte que eu não mostrei, mas eu estava sofrendo depois porque eu tive a capacidade de sujar a minha cama. Ah, é, eu estava mostrando o contorno que eu vou utilizar. Enfim, será que a burra mostrou o pincel, mano? Tomara que eu tenha mostrado. Mas eu sempre. Eu deposito um pouco na mão porque eu tenho medo de ficar manchado. Só que, tipo, eu sempre deixo meio que um pouco manchado, não muito, mas um pouco manchado. Porque eu gosto desse efeito, meio manchadinho pra mostrar o contorno, sabe? Bem marcado. Eu faço normalmente quase um V aí, um V ou um U, e na parte de cima um risquinho reto, e vou arredondando essa ponta e ela meio que espumando com os dedos. Aí eu amo esse efeito que fica. Tive que colocar mais produto porque fui burrinho. Mostra, pelo amor de Deus, continua, continua. Eu tive que passar mais produto realmente porque tinha dado ficado bem fraco, gente. Então, eu estava tendo que passar mais produto. Para fazer as duas linhas retas, eu também sigo o início da sobrancelha. Eu gosto de deixar essa parte mais marcada também dos olhos, tipo, dar uma profundidade nela. O início, depois eu vou passar ainda um pouquinho na parte de dentro, porque, sei lá, eu gosto do efeito que fica, tipo, fica bem marcadinho e eu gosto, gente. Não tem muito segredo. Eu só faço assim porque eu gosto, eu me sinto bem fazendo. Aí eu estou espumando, eu sempre dou uma entradinha pra dentro e eu sempre pego e espalho com os dedos, porque eu me sinto mais firmeza assim utilizando do que utilizar o pincel. Aí eu amo esse efeito que fica bem marcadinho. Eu utilizo o produto mais pra dentro dos olhos pra dar uma profundidade, igual eu tô mostrando aí no vídeo, e vou consertando se tiver algum erro com os dedos, porque eu sinto mais firmeza, como eu já falei. Eu não quero ficar muito repetitivo, mas eu realmente não sei o que eu estava fazendo. Enfim, eu pego dois brilhos, eu utilizo aquele metálico e eu utilizo esse mais clarinho. Eu não gosto de utilizar esse clarinho só porque ele tem um brilho que é mais rosado e eu não gosto de ter esse brilho rosado. Enfim, aí eu estava passando os dois porque misturando eu sinto que dá um resultado que eu gosto, sabe? Um resultado que é foda, tá ligado? Enfim, passei os dois porque, né? Dá um efeito misturado os dois, fica o efeito que eu gosto.
Eu não sei se eu já fiz, mas eu tinha feito um aegossal, entre aspas. Não sei se ficou certo. Na verdade, ele não é um aegossal. É só uma coisinha que eu gosto, um cacarecozinho. Ah, eu já fiz, inclusive. Eu faço muitas sardinhas, porque é o meu vício. Principalmente depois que eu pintei a descolorir a sobrancelha. E eu vou fazer agora as sardinhas, porque é a coisinha que eu mais amo, sabe? Principalmente agora que eu irei fazer maquiagem de festa junina, estarei utilizando ainda mais. Não tem segredo, gente. Você pega. Eu aí utilizei esse produto porque ele é mais cremoso. Você faz as pintinhas e vai dando batidinha. Se ficar muito forte, você ainda vai selar com pó, então não tem problema. Aí eu faço em pontos específicos. Eu não gosto de fazer no nariz porque está contornado. E eu faço, vou dando batidinhas e vou vendo se eu vou precisar fazer mais ou menos. Cara, eu amei essa maquiagem do fundo do coração. Eu faço sempre nas bochechas e no queixo, mas no queixo eu sempre faço só 2 pintinhas e vou espalhando. Porque aí eu tenho mais controle de quantas. Agora é a minha parte favorita, que é a boca. E o que eu irei fazer agora é basicamente pegar um pincel mais fino. Esse não é tão fino, mas eu sempre pego um pincel bem fininho e vou contornando a boca com o preto. Porque eu sinto que se eu passar só no centro, eu não vou conseguir cobrir uma área maior. Eu não sei, mano. Eu só sei que eu faço isso sempre. E eu faço esse risquinho. Primeiro eu começo com a parte mais fácil, que é a parte de baixo. A parte de cima, no meu arco do cupido, eu faço um X e, tipo, vou preenchendo. Tipo, eu faço um X, um V, sabe? E vou preenchendo. Só que eu não gosto tanto. Eu vi aí, eu não gostei. Então, o que que eu fiz? Eu preenchi o V que estava. Preenchi ele e depois eu fui aumentando o espacinho de preto, porque eu vou fazer a boca toda preta com um fundo verde. Essa paleta é a que eu mais, assim, tenho um certo apego, porque ela tem as cores muito pigmentadas. Inclusive, esse verde eu amo utilizar, principalmente para fazer os meus morangos, quando eu vou fazer alguma maquiagem de morango no rosto. Aí não pareceu tanto, mas pessoalmente ela é muito pigmentada. Inclusive, esse brilho, ele dá uma mistura com preto que fica maravilhosa. São as cores que eu mais utilizo delas, inclusive. E, tipo, dá um fundo, dá um contraste que é, eu juro, é maravilhoso. Eu estava amando ali, como vocês podem ver. Eu estava amando. Aí eu pego um pouco do preto e vou centralizando pra dar uma misturada. Aí eu não tinha gostado tanto porque tinha ficado um acinzentado, mas depois que eu olhei de longe e vi esse verde, eu já tinha ficado mais feliz, ficou mais no meu agrado. Enfim, aí eu vou dando uma passada mais forte e não sei o que eu estava pensando ali na cabeça, mas eu estava indo pausar o vídeo para, não sei. Gente, eu fiz umas 2 estrelas e esse é o resultado final. Esse é o resultado final. Eu gostei, eu amei essa maquiagem de fazer. Eu passei mais um batom mate por cima pra ficar uma coisa pra grudar mais o preto. E eu estava mostrando que dá pra utilizar essa maquiagem se você utilizar óculos, porque o olho fica bem destacado. E mostrei com os 2 tipos de óculos pra mostrar que tipo realmente tem como. E essa maquiagem é perfeita pra quando você vai pra escola, assim, você não tá com muito tempo. Espero que tenha gostado. Beijos.